E eu passo a palavra imediatamente ao senhor João Paulo Echeverria, representante do SEMESP, Bom, bom por dia a até todos. 15 minutos. Claro, obrigado, presidente. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao deputado Orlando Silva. Eu, como representante de sindicato, ou seja, ambiente sindical, quando eu me sento aqui na Comissão de Direito do Trabalho, queira ou não, nos dá uma satisfação e uma alegria, porque no fim, e ao fim e ao cabo, pela proposta e pela ideia da comissão propriamente dita, na sua origem, na sua gênese, é proteger o trabalhador. Proteger, acima de tudo, o trabalhador e o cidadão brasileiro. Então, ainda que ao lado, e aí um ponto da minha fala vai nesse sentido também, não entendam os sindicatos das mantenedoras como adversários, né? Porque são os empregadores. Queira ou não, do lado de cá é aquele que busca o trabalhador para que possa oferecer o serviço. No caso da educação, de maneira ainda mais incisiva. Mais incisiva porque, como disse o professor Celso, a instituição de ensino depende de professor. Não existe educação sem professor dentro de sala de aula. Então, por mais que você tenha uma gerência organizacional que se constitui numa universidade, ou seja lá uma faculdade ou um centro universitário, no fim, educação se faz com o professor dentro de sala de aula. Então, quando você está num ambiente sindical, ainda que do lado das mantenedoras, no fim, estamos do mesmo lado. Estamos defendendo o trabalhador brasileiro, estamos defendendo aqui, nesse caso, o professor. E aqui eu já inicio retomando aqui um componente importante. Eu vou evitar tratar de muitas questões atreladas especificamente ao direito do trabalho. Algumas delas eu vou pontuar, porque já foram faladas tanto pela professora Maria Cecília como pelo doutor Jorge, mas vou tratar aqui de um aspecto histórico que me chamou a atenção do que disse o professor Celso, quanto às instituições de ensino superior enquanto instituições familiares, da origem das instituições de ensino superior. Pequenas escolas se tornaram faculdades, de faculdades centros universitários, e depois grandes universidades. Isso é das instituições históricas, inclusive a própria Croton. Se a gente for na origem da Pitágoras e tudo mais, a gente vai encontrar essa natureza. Não por outra razão, mas porque até 1996, nenhuma instituição de ensino superior brasileira era de natureza econômica. Todas elas eram ou sem fins lucrativos ou filantrópicas. Ou seja, sem fins lucrativos, aquelas previstas ali, é quase que uma qualificação tributária, né? Mas no caso da educação tinha uma extensão maior, ou filantrópicas, geralmente confessionais. Então, aí eu vou fazer essa pequena transição, porque nas confessionais eu fujo um pouco da noção da unidade familiar. Nem todas eram, sempre aqui o exemplo do Mackenzie, que foi instituído por uma instituição religiosa, né, os presbiterianos. Mas, de regra geral, elas são de natureza familiar. As instituições de ensino têm essa tradição, têm essa origem, e formadas historicamente por professores. A gente pode fazer uma análise rasteira dos mantenedores, eu não vou aqui citar, mas os mantenedores de hoje, inclusive dessas grandes corporações de hoje, são originalmente professores. Todos eles, em algum momento da sua trajetória acadêmica, estiveram em sala de aula, como alunos e depois como professores. Isso marca uma essência do ensino superior brasileiro, diferente, eu acho, das grandes instituições de ensino mundo afora, mas marca também que isso que se enxergava no passado não existe mais. Não existe mais por algumas razões. E aí o representante do MEC falou muito bem, o Marcos Heleno, em relação à necessidade de alcançar o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Nós tínhamos, até 96, se a gente for pegar, eu achei muito curioso esse dado, eu confesso que eu não tinha ele muito claro, ou seja, eu tenho 8 milhões de pessoas fora do ensino superior, com potencial de estar no ensino superior. Para quem e aí eu falo aqui do Bruno, que é representante das mantenedoras, isso é um campo de mercado, se eu for tratar do ponto de vista da mercantilização, surpreendente. E é um objetivo do PNE. Não são adversários, não são fenômenos concorrentes. Muito pelo contrário, o objetivo é o mesmo. Talvez, de uma forma ou de outra, os benefícios de um não são os mesmos do outro, mas, no fim, é o aluno, é o brasileiro dentro de sala de aula. Então,
Eu acho que essa é a proposta do MEC, e se tem como ser atingido pelas instituições de ensino superior, e eu falo aqui em nome daquelas que estão no estado de São Paulo, pode ser atingido. Em São Paulo, a gente já não tem muita gente precisando de ensino superior, são 33 milhões de pessoas no estado de São Paulo. É um campo gigantesco. Qualquer coisa que movimenta em São Paulo é como movimentar um prédio, um edifício de lugar. É um negócio muito difícil, não sai, né? O edifício não se move. Mas é uma massa de gente que tem como acessar o ensino superior e que não consegue acessar o ensino superior. Então, mudou. Essa tradição, desde 96 para cá, se alternou. Hoje, um avanço ainda maior, nós temos o EAD, que ele consegue atingir, foi muito bem falado, tanto pelo colega da Uni, consegue atingir aqueles trabalhadores, ou acho que outras pessoas aqui comentaram, o próprio Marcos Heleno comentou, as pessoas que não conseguem acessar 8 horas, ou seja, para você acessar o ensino superior, você tem que dispensar 8 horas do seu dia. Ou seja, com o EAD, eles conseguem reduzir isso a uma carga da hora-aula, propriamente dita, né? Então, as dimensões da relação do ensino superior com a sociedade brasileira, de um modo geral, mudou. E mudou por uma razão da essência, não só do tamanho do Brasil, mas da necessidade de capacitar o brasileiro, de capacitar o mercado brasileiro. E isso a gente vê a olhos nus, e isso impacta num outro momento que eu vou comentar aqui, que é a formação de mestres e doutores, e que impacta também nas demissões, de um modo geral, e na substituição, queira ou não, de alguns professores. Mas eu trato aqui também da questão do ProUni, que também foi um marco de regulação ali em 2004, primeiro com a medida provisória 217, né, e depois com a Lei 11.096. Foi comentada a questão do imposto de renda, o Bruno muito bem colocou, que a isenção do imposto de renda se dá em função das bolsas do ProUni. Eu cheguei a dizer certa vez, numa outra audiência pública, que eu tinha dúvida, especialmente nas instituições confessionais e aquelas que são filantrópicas, de que se o ProUni valia a pena. Isso aí, na medida provisória 217, foi muito tratado, porque qual era o atrativo da filantrópica aderir a um ProUni se ela já era imune, pela disposição do 195, parágrafo 7º da Constituição? Porque aí fazia um trabalho com relação aos períodos de certificação anterior, etc. Enfim, mas atraiu-se e conseguiu-se enquadrar grandes instituições de ensino dentro do ProUni. Ou seja, hoje eu tenho um aluno carente estudando numa universidade como o Mackenzie, né? Ou seja, isso promove, é bom que se diga, a bolsa de estudos do ProUni, ela tem um raio de ação muito maior do que a qualidade do ensino em si, porque você insere um aluno carente num ambiente ao qual ele não está relacionado. Ou seja, eu trago aquele aluno carente para um ambiente outro, ou seja, eu consigo promover ele, inserir ele socialmente num campo de que dificilmente, na forma de divisão de classes que nós temos no Brasil, dificilmente ele acessaria. Então, o ProUni é uma política, nesse ponto, extraordinária, né? Incrível, que o MEC vem trazendo, carregando com muita dificuldade, porque não é fácil carregar o ProUni. O ProUni ele tem um peso, porque as balanças de forças no ProUni são muito cruéis, né? Bom, mas tratando aqui com relação, eu falei da questão dos mestres e doutores, tanto o Bruno colocou como o Marcos Heleno colocou, em relação à questão do mercado regulado. O setor da educação é um mercado regulado. Nós temos uma série de fatores que influenciam na atividade de gestão das universidades, dos centros universitários e das faculdades de um modo geral, desde critérios de qualidade até critérios de funcionamento e sustentabilidade financeira, questão da lei da mensalidade. Então, são fatores que influenciam, e aí também para desmistificar um pouco daquela planilha que foi falado, que o quadro de professores, embora eu acredite que, e volto a dizer, o professor é a universidade, mas a sustentabilidade é um pouco maior do que a unidade do professor. Então, quando eu tenho um quadro de informações em que o professor ele representa X% das receitas da universidade, eu tenho que considerar que, além disso, existe uma gama de fatores que sustentam aquela instituição e que não são baratos, né? Bom, falando nessa perspectiva, eu trago também a questão da relação de qualidade, que foi tratada pelo colega da Uni, em relação ao ensino EAD. O ensino EAD ele passa pelos mesmos critérios de avaliação e qualidade do Ministério da Educação. Então, isso não passa despercebido, né? E essa avaliação de qualidade, o que surpreende, quando a gente pega os índices de avaliação do EAD, são muito positivas. O que a gente tem de dificuldade é que o ensino EAD ele acessa estudantes nos rincões do Brasil de forma indiscriminada.
Então, se a gente for tratar aqui, eu não vou fazer uma crítica ao ensino de base, que não é o foco de trabalho aqui, mas se o ensino EAD é acessível, é mais difícil você trazer aquele aluno que tem uma carência de ensino de base para uma qualidade maior. Então, é uma luta também do Ministério da Educação, que é difícil, porque não é capacidade de regulamentação dele, é dos estados. Então, é outro problema, que aí é trabalhado aqui no PNE, né, que aí expande isso de maneira mais objetiva para todo o território nacional. Quanto à questão da demissão propriamente dita, eu falei um panorama mais ou menos geral, eu vi os números de substituição, vi os números de demissão, as palavras com relação à disposição da CLT, do artigo 477-A, e eu começo por ele. Eu sou representante sindical. Eu tenho, por essência, acreditar que a negociação coletiva é aquilo que melhor traduz um resultado em demissões, ou em contratações, ou em qualquer direito que se possa trabalhar. E, além de tudo, eu sou hegeliano, né? A dialética, para mim, é sempre fundamental. Então, quanto mais eu converso, mais eu acho que eu vou ter um resultado positivo. Mas, enquanto representante sindical, eu acredito que, sim, as condições de negociação em ambiente coletivo, eles são sempre muito mais proveitosas, né? Nada obstante, a lei hoje, diga-se, submetida a crivo de constitucionalidade, existe uma ADIM sobre o 477-A, ADIM 6142, está sob a relatoria do Fachin, não tem nem parecer da Procuradoria, mas está submetida ao controle de constitucionalidade. Mas, independentemente disso, eu acredito que essas relações, elas, queiram ou não, elas atraem e elas caem no campo da coletividade quando das instituições coletivas negociam. Exemplo disso é que, na própria convenção coletiva a qual o SEMESP está submetido, e aí, enquanto tal, eu defendo a convenção porque eu assinei, então, é um documento tanto dos professores quanto meu também, né? Ele prevê, no artigo 17, que, na hipótese de substituição do trabalhador, no caso do professor, o salário não pode ser reduzido, tem que ser considerado ali o salário da mesma qualificação, né? Então, eu vou ter a mesma qualidade com o plano de carreira, né? Que aí também é uma garantia do próprio trabalhador dentro do plano de carreira. Tá? E aí é um outro fator que eu levo em consideração, e aí também num aspecto, num quadro mais abstrato de avaliação do cenário brasileiro em relação às contratações e substituições de professores e exigências do Ministério da Educação. Hoje eu tenho exigências de contratação de mestres e doutores numa escala muito maior do que eu tinha anteriormente, por uma razão muito simples. Nós não tínhamos no Brasil mestres e doutores suficientes a ocupar os quadros das instituições. Eu sei porque eu falo por mim, doutor, há 5 anos atrás era uma disputa para contratar um doutor, porque não tinha no mercado. Agora nós temos várias escolas formando doutores, várias, coisas que não tinha. Eu tenho colegas doutorandos que viajam, porque no Nordeste tem poucas escolas. Sergipe não tem, Aracaju não tem escola que oferece doutorado. O Marcos Heleno falou que eu tenho lugares no Brasil que não tem curso superior. Metade dos municípios, né, que você comentou, não tem curso superior. Então, assim, são 5.200 municípios, salvo engano. Ou seja, eu tenho 5.565 municípios, ou seja, 2.735, não tem curso superior. O EAD acessa, mas eu não tenho mestrados e doutorados EAD, que é uma discussão que está existindo dentro do Ministério da Educação. A academia vai lutar bastante contra isso, mas não temos no mercado esse tipo. Então, há uma substituição natural, histórica, de professores por exigências regulatórias do Ministério da Educação. Então, essa substituição ela ocorre. E aí, se a gente pegar os critérios de avaliação das escolas, com exceções, mas os critérios de avaliação das escolas, historicamente, do Ministério da Educação, vão evoluindo. O critério é para frente, não é para baixo, né? Isso aí não tenho dúvida de dizer. Obrigado. Então, eu tenho essa avaliação para cima. Por quê? Mestres e doutores. Eu tenho mais mestres e doutores dando aula, dentro de sala de aula. Então, essa é a substituição que tem se realizado. Por fim, aí eu falo aqui, já encerrando a minha fala, eu volto só em relação à questão dos períodos de demissão. Ensino superior,
não se trabalha como qualquer outro tipo de empresa. Eu tenho, inclusive está na convenção, eu tenho hoje no ensino superior 2 janelas de demissão. Então, é natural que naqueles períodos você tenha um volume de demissões, de substituições maiores dos professores. Então, isso foi falado algumas oportunidades aqui, eu não vou me estender, até porque meu tempo já se encerrou. Eu agradeço mais uma vez o deputado Orlando a oportunidade de estar falando. Agradeço a participação do senhor João Paulo Echeverria.